Olha, cá estamos. Olá, olá. Ale, 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 ale. Muito bem. Como Como está? está? Tudo bem? Senhor doutor, senhor feliz, como vai, senhor contente? Desta vez com um bocadinho menos de pressão, porque não estamos a falar aqui em direto, Se calhar não com é? mais pressão. Estamos aqui Pois, os mas dois. quer dizer, desta vez não foi possível Estamos estarmos os dois os sozinhos. dois num momento em que conseguíssemos transmitir aqui via YouTube, como costumamos nas outras conversas. Mas isso eu acho que é muito adequado porque esta conversa vai ser sobre o mundo e quando for partilhada, quando tivermos efetivamente a ser ouvidos, vamos estar bastante separados no mundo. Eu acho que tu vais estar em Portugal, não é? Eu vou estando em Portugal, Agora, não sei este mês quando é de que abril de vais meter conversa. Eu 2024. começo a ir para o mundo agora outra vez em. Acho que é maio ou junho. Então não falta Em muito Itália. também. Não, o tempo Vais para onde? Para a voa. Itália? Vou, o primeiro concerto É o é que é um Lago festival? Vicenza, sim, começa a época dos festivais. Como é que se chama esse festival? Metal Park. Tem Muito sempre nomes adequado. muito bem pensados. E olha, eu vou estar. O mês de maio para mim vai ser uma loucura, porque vou estar primeiro no início do mês na Argentina, é a Feira do Livro de Buenos Aires, que é uma feira de Já lá livro. tiveste depois deles serem campeões do mundo? Não, não, É loucura ainda. Já não. estive lá. Mas agora pronto, a situação política também está meio fora do normal. Acho que estou com Sim. muita expectativa para ver. A primeira vez que eu fui à Argentina foi, imagina, em 2003. Ah, Já foste à Argentina quando? a A primeira vez primeira que fui à vez? Argentina foi em 1998. Ih, aí Fui era tocar a bem. Buenos Aires. Tocámos num sítio que se chamava Cemento. Era mesmo um quadrado de concreto, de betão. Mas isso foi a Estou ali, primeira. desculpa, estou a olhar para ali, Sim, sim. estou sempre a Eu verificar a hoje ver se também era está tudo, se não técnico. falha tudo, Temos ninguém, somos se só nós nós não os estamos dois. aqui a falar este tempo Para o todo e boneco. não fica registado, não é? Já aconteceu Pois, muitas é vezes. o que acontece normalmente. Sim, mas isso fez Mas, parte de uma digressão. Nós fomos das primeiras bandas assim de heavy metal dos anos 90. As outras já tinham passado por lá ocasionalmente, as grandes, os Maiden, os Metallica, por aí pois, fora, porque eram países que tinham vindo de ditaduras, de problemas, alguns deles de problemas com o narcotráfico, e por isso guerras civis. não havia concertos Não havia muitos internacionais concertos, nessa havia, altura. havia muitos promotores que desapareciam do mapa, assim, tipo mesmo à sul-americana. Epá. Era sempre uma incógnita, mas nós tínhamos tantos fãs lá na América do Sul que fomos. Eu lembro que fizemos não só Buenos Aires, como fizemos a Colômbia, como fizemos Medellín, Bogotá, não é? Já nessa Fizemos, altura. sim, fizemos o México. Mas deve ter sido uma aventura, não é? Também. Foi uma grande E aventura. quando Sim. souberam que iam para essa viagem, também ficaram de certeza entusiasmados. Ficámos entusiasmados, mas eu acho que uma pessoa não tinha real noção. Não era do perigo. Tu agora falas da Argentina, pronto, clima político, mas eu acho que os países estão sempre à beira de qualquer coisa. É Sim, isso que eu mas é noto. muito engraçado porque, pronto, como eu te disse, a primeira vez que eu fui foi em 2003. Ok. Na altura havia também uma crise grande, económica, política e havia, pronto, era tudo muito barato para nós na Sim, altura. era. Mas o que é curioso é a forma como os países também mudam, não é? Sim, claro, Ao claro. longo dos anos, tu voltas lá passados alguns anos e já é outra Sim, realidade. nós como músicos temos muito essa noção, até pela própria profissionalização. Os fãs são super quentes, gostam de heavy metal, gostam de música no geral. A música faz muito mais parte da vida cotidiana deles, como a própria cultura e a própria literatura em geral, não é? Os sul-americanos são muito aficionados das coisas, por exemplo, nós cá, uns gostam de fado, outros não gostam, não sei o que, isso, não sei. Lá praticamente toda a gente, até as pessoas que ouvem heavy metal, têm orgulho no tango e têm Sim, orgulho nos sim. escritores, etc. E eu notei muito isso lá, e isso não se alterou, porque ainda é dos melhores públicos para tocar, dos melhores países para visitar.
Agora, talvez por causa deles viverem tudo com paixão, não é? Com Sim. paixão, não com paixão, mas com paixão. Não, Também quando há esse, eu ainda há pouco tempo, digamos, já um ano, fez agora um ano, estive no Equador e agora está completamente, as pessoas não conseguem ir lá porque há uma grande pois, guerra dos entre a gangues polícia e os e... gangues, que já tinha acontecido. Portanto, andar no mundo é andar com um pé dentro e fora destas coisas. Sim. Às vezes a gente passa por sítios e a história está mesmo a acontecer e nós fomos lá parar, tu por causa dos livros, eu por causa da Sim. música. Eu em 2003 fui e foi uma experiência também muito especial porque foi com o Saramago. Ok. E na altura o Saramago estava a apresentar um livro que eu não me recordo exatamente qual era, mas é fácil de saber vendo quais eram os livros que foram publicando nesse período. E foi uma das coisas mais incríveis que eu vi. Ele era um rockstar. Verdadeiramente. Houve um momento em que ele teve uma conversa onde eu por acaso estive e que tinha 5.000 professores. Uau. E houve porrada na porta com gente que queria entrar e que não conseguiu entrar. Incrível. E na Feira do Livro de Buenos Aires, que é uma coisa extraordinária, porque a Feira do Livro de Buenos Aires, imagina, cobra-se bilhete. Okay. As pessoas pagam para entrar. Mas as filas para comprar bilhetes são de quilómetros. E às vezes quando estás lá dentro é até demais, porque não consegues ver bem as coisas com tanta gente. É uma grande diferença do que acontece, por exemplo, cá. As pessoas, se tu fosses comprar um bilhete na Feira do Livro, as pessoas iriam protestar. Mas ainda é uma diferença maior com o que acontece, por exemplo, na Finlândia, que é um país que nos diz muito. Onde, por exemplo, aí, no caso dos livros, e é muito engraçado ver as coisas a partir dos livros ou a partir dos concertos e da música, não é? Porque, na verdade, são perspectivas muito particulares que te dão uma oportunidade de ver as realidades, não é? A partir de dentro, não é? Eu acho que sim. Mas dizia-te, na Finlândia, por exemplo, as conversas com escritores, pelo menos aquelas onde eu participei, se calhar também foi por serem comigo, não sei, mas são sempre com pouca gente, é sempre assim um público pouco entusiasta, pelo menos aparentemente, não é? À noite mudam, quando estão com os copos, exato, querem te beijar e olha, estive nos festivais, esfregarem-se a ti. Estive nos festivais na Finlândia, onde houve lá alguns escritores, no caso eram finlandeses, que tiveram bêbados o tempo todo, mas de manhã já estavam bêbados, incrivelmente, quando os acordavas logo e os encontravas de manhã. Eles aproveitam a ocasião, porque, como tu sabes, na Finlândia eles têm muitas regras acerca de álcool, até socialmente, não só na Finlândia. Eu, pronto, já estive na Finlândia, estive na Suécia, por exemplo, se eu vou a um restaurante na Suécia à hora do almoço e peço um copo de vinho branco ou vinho tinto, todas as mesas do lado vão olhar para mim. Pronto, se calhar não vão porque eu sou estrangeiro. À exceção, se tu fores um businessman e assim, um gajo rico de aparência, eles já não olham porque acham civilizado, não é? Sim. Mas é verdade. Mas isso também se vê porque é engraçado, agora voltando aqui um zoom out da nossa conversa, é que eu só comecei a viajar por causa da música. A minha primeira viagem, eu sonhava muito em viajar, por acaso sonhava muito em ir à Finlândia. E porquê? Porque tinha imensos contactos, daqueles contactos que a gente falou na primeira conversa, do underground, das cartas, certo. das cassetes, pronto, daquela pré-história. Desses países. Que eram desses países, e da Finlândia, Helsínquia, mais ali, que é às voltas de Helsínquia, e eles diziam-me sempre, lá está, porque nós viajamos numa perspectiva, tu tens que ir à Finlândia. Mas não era ir à Finlândia ou ir à Lapónia ver o Pai Natal, ou ver a Biblioteca de Helsínquia, ou ver o Porto de Helsínquia. Eles convidavam para ir para estar com eles, para ver uns copos, para ouvir death metal, etc. Eu andava sempre na escola secundária a tentar juntar dinheiro para ir à Finlândia, mas a minha grande oportunidade, como quase tudo na minha vida, de viajar foram os Municipal. E a primeira viagem que eu fiz de avião, claro, tinha ido à Espanha, mas não tinha passado disso. A minha família não tinha dinheiro para viajar, não tinha hábitos de viajar. Só agora é que o meu pai foi à Suécia, a minha mãe foi à Madeira.
Pronto, a minha mãe quer vir comigo à Turquia, porque houve aquela correspondência com os fãs no Facebook, eu já lhe disse para ela ter cuidado, mas ela, pronto, vai, não sei, já me convidaram para ir à Turquia, assim, sim, mas as pessoas são simpáticas, as pessoas é que têm que pagar o bilhete este dia, e essas coisas todas, mas um dia gostava de levar, há 2 países que ela gostava de ir, porque se corresponde com os fãs online, que é a Turquia ou o México, porque não é ali a Espanha nem a França. 2 lugares bem diferentes Ótimos. também. E entretanto, a primeira viagem, lembro-me que fui de avião, fui gravar o Wolfart e foi um país, não é aquele país óbvio, a primeira vez Alemanha, que né? foi na Alemanha, mas não foi a Berlim, nem a Hamburgo, foi a Dortmund, que era uma cidade, pronto, que tem muita coisa para ver, como é óbvio, mas a gente acaba sempre por aproveitar o ensejo dessa perspectiva diferente da viagem. Por exemplo, eu não fui ver a Mona Lisa ao Louvre, não fui ver o Van Gogh a Nova Iorque, não fui ver o Caravaggio a Madrid, mas vi o quadro do Wild Honey, do Tiamat, no escritório do nosso patrão da Centro-Mídia na altura. Incrível. O original, em Dortmund. Vi a coleção dele, perguntei-lhe se podia comprar alguns discos, ele riu-se, já porque eu não tinha dinheiro de mandar cantar um cego, e pronto. Mas isso foi a minha primeira viagem. E a tua primeira viagem foi aonde? Olha, a minha primeira viagem foi a um lugar de onde tu acabaste de chegar, que foi a Londres. Exato. Não é? Que é um lugar muito, não diria típico, porque Londres não é um lugar típico, mas é um lugar que os jovens querem ir porque muito. tu agora até estás num período em que estás num pousio, vá lá, de viagens, comparado com outros períodos, mas ainda assim chegaste de Londres ontem ou anteontem, não é? Cheguei ontem, veio o Fausto lá, fui por lazer, e o Fausto já tinha viajado, quando era pequeno foi a Estocolmo, era a única criança a gritar nas ruas. Mas ele agora já não se deve lembrar bem. Lembra-se mais ou menos de um parque, lembra-se daquilo ser um bocado silencioso. Se bem que eu sou a favor de se levar as crianças em viagem. Sim, foi a única oportunidade que tens essa opinião. Tivemos. Claro, eu acho que as crianças devem vir, as crianças, os porque jovens. Mesmo que depois nós dizemos, como eu estava a dizer, ele não se lembra. Mas isso não significa que não tenha marcado e que não tenha sido importante. Pronto, os bebés, se calhar é mais pela piada. Se bem que eu vou-te dizer, quando se tem crianças, ali, quando ainda são mesmo pequeninos, ainda é um dos momentos que é mais fácil viajar com eles. Sim, tem outros. Porque depois, a partir dos 4, 5, 6, em que já pagam o mesmo bilhete de um adulto espaço, e em que depois também têm grandes necessidades, não é fácil. Sim, hoje em dia também se debate tudo. Eu por acaso estava em Londres, já não viajava há algum tempo, como tu disseste, eu este ano, juntamente com os Municipal, não decidimos fazer uma pausa para depois voltar a tocar o Nós Alive, não é esse tipo de pausa, mas tivemos muitas turnés, portanto fizemos 30 anos e inevitavelmente fizemos um balanço. E para fazer esse balanço não podíamos andar sempre a viajar, por isso inventámos o espetáculo de Sombra, temos o concerto do Mel Arena, mas é curioso porque também depois, em 31 de outubro, já estamos em Berlim, numa turnê de um mês que percorre praticamente toda a Europa e acaba em Gotemburgo, portanto isto já faz parte e agora já estamos com aquela fome de viajar e tocar. Claro que eu estava em Londres, estava a ler um artigo, não li todo porque era um artigo pago, e a jornalista, que era do New York Times, acho eu, dizia: para que viajar? Viajar é uma coisa que hoje em dia, sim, há muita gente nos aeroportos, mais que nunca. Lembro-me de começar a viajar, era completamente diferente, as condições eram melhores, os preços eram diferentes, mas mesmo assim eu acho que o homem foi feito para viajar. Por exemplo, eu hoje estive, não a viajar, mas estive na Biblioteca Municipal de Alcobaça a falar com alunos por causa do 25 de Abril, e uma das coisas muito difíceis e contribuía muito para o isolamento de Portugal na altura da ditadura, e das primeiras coisas que as pessoas fizeram depois a dificuldade de 74 viajar. Foi viajar. E o isolamento, não é? Era um grande isolamento e as pessoas depois quiseram ir viajar. E Londres, que é estamos a nem 3 horas de avião, também era uma das cidades que eu gostava muito de viajar. E, entretanto, depois também fui a Londres com os Municipal. Fomos tocar, mas estivemos lá uma semana e vimos aquelas coisas todas, as Camden Towns. Pronto, andámos mais ali no rock and roll e bastava, que é o sítio que eu gosto mais. Até fiquei hospedado em Camden Town.
porque, não sei, para mim, como fui lá, foi o primeiro bairro de Londres que visitei, identifico-me muito com aquilo, porque é o bairro onde comprei t-shirts de heavy metal, onde estão os punks, tipo, a dizer pay this punk to get drunk, ainda está lá o mesmo que está nas t-shirts, etc. Mas foi um sítio que também fui, porque viajar não é só espairecer, aprende-se muito nas viagens. E como tu dizes, as crianças hoje em dia são um bocado um enigma. Porque será que estão a gostar? Será que estão a gostar? Tu já os teus filhos já são mais velhos, já têm mais... Sim, mas uma das coisas que eu acho que é importante pronto, proporcionar às crianças é experiências. Dar-lhes mundo. Dar-lhes mundo é uma boa expressão e efetivamente tem muita importância. Embora isso, a forma como eu acho que depois também se conhece o mundo é um bocadinho aleatória, de certo sentido. Ou seja, tu por exemplo, disseste, fui primeiro à Alemanha. Se calhar se a tua primeira viagem tivesse sido ao Brasil, tinhas logo uma outra perspectiva. Ou seja, o teu mundo vai-se construindo não só a partir da quantidade de lugares que conheces, mas também da ordem pelas quais os conheces. Verdade. Eu acho, e isto agora é uma outra conversa, de certa forma, eu acho que há certas cidades que te permitem imaginar outras. Por exemplo, Londres permite-te imaginar Nova York, por exemplo. Sim. Nova York permite-te imaginar Tóquio, por exemplo. A partir de Lisboa, tu não consegues imaginar Tóquio, verdadeiramente. Consegues, pronto, a partir de televisão e de todos os filmes e etc. Mas aquele conhecimento da experiência tu só o tens assim nas viagens, não é? Sim, são as cidades cosmopolitas. Mas por exemplo, Nova York, uma das coisas que as pessoas mais dizem sobre Nova York, e eu próprio tive essa sensação, não sei se tiveste, é quando se chega lá a pessoa sente que está dentro de um filme. Tive exatamente essa sensação quando cheguei aos Estados Unidos. Não foi a Nova York. Porque já viu aquilo, não é? Já viu aqueles lugares, de certa forma. Há uma narrativa, a narrativa do nosso mundo, porque há as capitais dos países e há as capitais do mundo. Estas cidades que tu disseste são capitais do mundo e extravasam um pouco... Claro, o seu âmbito nacional. Nacional. Lisboa foi uma cidade que teve durante muito tempo esquecida. Eu acho que isto é a história de Portugal. É um esquecimento total e depois uma invasão brutal de experiências, de construir à pressa, de tentar dar vazão à procura e aos prémios que Lisboa ganhou no turismo. Mas eu acho que só mais agora, até com a imigração que tanta gente condena, é que Lisboa é mais uma cidade do mundo do que era aqui há 10 anos, quando eu morei no centro, mais de 10 anos, 20 anos, quando eu morei no centro de Lisboa. Pronto, essas coisas têm que ser feitas, porque eu chego a Londres e vejo ali numa esquina que eu posso viajar gastronomicamente, Vietnã, Espanha, Itália, Tailândia, Índia, Japão, Índia, claro, sei lá, ali tudo num espaço de uma esquina. E eu gosto muito de ir a Londres, foi uma das cidades que eu escolhi para o Fausto, para lhe mostrar um bocado a autenticidade acho que estamos. Eu estou sempre a ver se os gravadores estão a gravar. Acho que fazes muito bem. É essa autenticidade de Londres e é preciso ir a essas cidades para nós vermos que a presença de elementos que nos não são familiares, de outros países, de outras culturas, de outras religiões, não estão ali, como muita gente acha, para enfraquecer a cultura local. Eles são parte da cultura local. Sim. Percebes? Não em todas as cidades, mas nas grandes capitais do mundo. Eu fui tocar a Pequim, à China, que é um país fechado de alguma maneira, mas depois há outra narrativa. Ou seja, não mudando muito o assunto, nós o que é que conhecemos do mundo? Eu posso ir a Machu Picchu, posso ir a Chichén Itzá, posso ir ao Corcovado, posso ir, sei lá, à Grande Muralha. Vais emblemáticos e vais. E uma das coisas que falta aos músicos é tempo. Tu provavelmente terás mais tempo. Daí também esse tempo. E depois é uma coisa que eu também quero introduzir, porque tu escreves muito. Metade ou mais metade da produção já é literatura de viagens. E será que a outra literatura, não toda, também já não foi? E será que toda a literatura, como muitos dizem, não é uma literatura de viagens também? Mas o que é curioso, para mim, o mais importante, e isso eu vejo sempre,
nos concertos. São as pessoas. Eu em Pequim toquei, não sei quantas, umas centenas de pessoas, metade era cosmopolita, pessoas que estavam em Pequim, portugueses, arménios, finlandeses, sei lá, estónios, em vários lugares, também muitos dos países do Médio Oriente, que vêm para a China, russos também, e o resto, pronto, da população eram chineses. E eu permiti ver que Pequim até é uma cidade, e Xangai ainda mais, mas não é aquele clichê de andar ali com os rickshaws e com os chapelinhos chineses. O mundo tem muitas camadas. Sim, claro. E há cidades que tu consegues contactar com essas camadas todas. Por exemplo, Londres. Londres é uma ótima cidade que tem esse... As pessoas hoje em dia não gostam dessa palavra, mas é uma palavra que é evidente, que é um multiculturalismo. E eu acho que é exemplar, quem diz Londres, porque é uma cidade que tu vais lá enquanto português e há coisas que mudaram para melhor e há coisas que não mudaram e que tu te sentes, ainda bem que este punk está aqui no mercado de Camden, porque são as tuas referências. Sim, também. mas o que acontece é que, vamos ver, os lugares não podem ser só o clichê do lugar, não é? Os lugares não podem ser só o estereótipo. Os lugares, eles vão se transformando, até se transformam a um ritmo bastante intenso, não é? Nós vemos, para já que no tempo da nossa vida as coisas mudam a essa velocidade. Estava, por exemplo, a falar da Argentina, que há 20 anos tinha muitas diferenças em relação àquilo que tem agora, ou de certa forma deixou de ter e agora voltou a como estava há 20 anos. Mas a própria China também é um exemplo incrível de um país que, se tu foste lá há 20 anos, não foste à China contemporânea, porque a China transforma-se dia a dia. As pessoas que foram a Pequim nos anos 90 não foram à cidade que existe lá agora, porque a cidade que existe lá agora é muito diferente. A própria China, até como um todo, mudou, até o próprio regime mudou, não é? Muita coisa mudou. E eu acho que muitas vezes um dos problemas e uma das injustiças do turismo é justamente querer que as coisas sejam alguma coisa que elas não são, ou que já não são, ou que se calhar nunca foram, não é? Ou seja, ter um estereótipo acerca daquilo que o lugar é e depois ir lá e quase obrigar o lugar a ser esse estereótipo é uma perversidade muito grande, porque na verdade os lugares, eles evoluem em função da sua experiência e da sua história, da sua realidade. Se há, por exemplo, comunidades com outras culturas que chegam e que também vivem nesse lugar, elas também são desse lugar e esse lugar também é caracterizado pela sua presença. Não podemos dizer que elas não pertencem ali. Faz-me um bocado lembrar um exemplo da história que é muito remoto, mas que eu acho que tem alguma coisa a ver, que é a presença dos muçulmanos na Península Ibérica, que nós tratamos sempre como se fossem alguém de outro lugar que veio para aqui e que depois se foi embora, e que quando estavam não eram daqui e depois foram-se embora, como se isso tivesse acontecido assim, não é? Como se essas pessoas não tivessem passado séculos aqui, séculos, e durante esses séculos não tivessem interferido, ou não interferido não é a melhor palavra, não tivessem deixado a sua marca, não é? E como se nós não fôssemos também essas pessoas que passaram por aqui. Porque nós não suspendemos a nossa realidade durante aqueles séculos. A nossa realidade também é fruto daquela presença. Podíamos dar outros exemplos. Sim. Não é? Por exemplo, vê só, nesta questão tão complicada que é a questão do colonialismo, por exemplo. O colonialismo é uma história que existe sob várias nuances em vários pontos do mundo,
complexa, feita também de muita injustiça e de muitas circunstâncias, mas hoje é parte da história, em todas as circunstâncias. E nós não podemos fazer uma divisão de bisturi, isto é, isto não é. Porque hoje a história desses lugares inclui essa história. Claro. Não é? Não sei se isto faz sentido. Sim, faz-me lembrar, eu vim de táxi para o aeroporto de Heathrow com um Kosovar, um senhor muito simpático, falou toda a viagem, mas disse coisas muito interessantes, porque ele ao fim e ao cabo é um Kosovar, ele define-se como um albanês. E ele, ou seja, até na história do colonialismo, nós temos que ver que as próprias culturas coloniais foram extremamente diferentes. Uma pessoa dali... Claro, mas as próprias histórias específicas das diferentes colonizações foram diferentes, não só pelos que chegaram, como pelos que também já lá estavam. Exatamente. Não é? E a visão que as pessoas têm, muitas vezes, não é uma visão global, porque, como tu dizes, é uma história... De vez em quando não é contada na sua complexidade, mas a um Kosovar interessa-lhe muito mais a história ali da Jugoslávia, da Primeira Guerra Mundial, do desmantelamento da Jugoslávia, da emancipação do Kosovo, da anexação de terras à Albânia. Ele vem-me falar disso tudo e eu às tantas disse-lhe, pronto, que ele estava-me a explicar o seu ponto de vista, né? Eu estava a ouvir, porque não sou expert em... como é que se diz? Não sou ministro dos negócios estrangeiros. E eu disse-lhe, olha que Portugal e a Península Ibérica teve uma grande presença muçulmana. E os reinos, pelo menos o reino de Portugal, é fruto da Reconquista. Reconquista, cruzadas, por aí fora. E ele não fazia a mínima ideia dessa presença. Sim, e sabia tudo dos otomanos, para a Austro-Húngaro, como a Albânia, segundo ele, funcionou de tampão para não haver aquelas lutas pelo território, não chegar ali ao pé. A Austro-Húngara é um país muito mártir, do qual nós sabemos pouco também. Eu sei que já lá estiveste. Onde? Albânia. Por acaso não. Não. Pronto, temos que lá ir porque há lá montes de fãs de heavy metal e provavelmente também estão fartos de nos convidar. Eu tenho 2 livros publicados na Albânia. E agora fiquei muito curioso para ir ver, porque ele contou-me ali aquela história. Claro que pronto, ele é orgulhoso do seu país, ele até me disse, e eu fui verificar, e realmente há historiadores, que até o próprio Napoleão Bonaparte era de origem albanesa. Pronto, claro que em França é de origem francesa, Córcega, pronto. E lá está. O mundo hoje é bastante diferente e com a informação da internet nós conseguimos melhor ver a história geopolítica do mundo. Mas é como tu dizes, tal como a história, o mundo também não se pode retalhar em bisturis e nós temos que acompanhar... Sim, e muitas vezes depois escolhermos o que preferimos, não é? Porque Sim. também muitas vezes cada um, e aqui não estou neste mundo de bipolar, não é? E não estou a tomar um dos lados. Eu acho que muitas vezes, segundo uma narrativa ou outra, que normalmente são ali duas, não é? O sim e o não, cada um escolhe o que lhe dá mais jeito, sendo que na verdade a realidade é muito complexa. Mas deixa-me só, estás a dizer isto e eu estou-me a lembrar de uma coisa que é incrivelmente paralela, que é, aconteceu-me ter uma conversa com um taxista do Paquistão no Dubai, em que eu tive exatamente a experiência oposta que tu, em que ele, que era do Paquistão e portanto era muçulmano, e que quando soube que eu era português começou-me a falar dos governantes muçulmanos da Península Ibérica, que durante esse período aqui, e eu não sabia nada, e ele é que sabia tudo. E eu achei isso na altura muito impressionante, porque quer dizer, nós sabemos muito pouco também dessa presença, de quem eram as figuras, etc. Sendo que, ainda para mais, isso aconteceu no Dubai, que, à luz do que estamos a falar, é um lugar muito emblemático, porque só pouco mais de 10% da população é que é local no Dubai.
quase toda a população é exterior. E tu já também tocaste no Dubai, não é? Também Dubai, foi uma experiência fora do comum. Dubai é daqueles países, pronto, que aquilo é um país, não é? Bem, o Dubai é um Emirado, faz parte dos Emirados Árabes Unidos. Mas eu senti-me num país porque tem a sua diferença e senti que aquilo era um país inventado, percebes? Aquilo foi um país roubado ao mar, roubado à terra, por isso é outro tipo de população. Talvez seja a matiz de vários países que agora... E que foi uma colónia, pelo menos teve sob a administração dos ingleses, claro. Até descobrirem petróleo. E acabou. Isso com a política é assim muito complicado. Mas, independentemente da narrativa e da política, eu já viajei por países que hoje em dia são os maus da fita. A Rússia, a Sérvia, entre outros, os Estados Unidos também, porque não? E o que eu reparo, e eu acho que isto é que é ter um pouco de mundo, é que quando tu lá vais, quando tu contactas com as pessoas, e não quer dizer propriamente que estejas numa fila para subir ao Empire State Building ou Shred em Londres. Já foste à Estátua da Liberdade? Não, eu também não. Nunca fui à Estátua da Liberdade. Passei por lá, mas eu acho que agora e já perdi o conta às vezes que fui a Nova Iorque. Sim, eu vejo a do ferry de Coney Island. E é suficiente, não é? Não tenho grande curiosidade, mas agora também digo que as visitas estiveram proibidas durante bastante tempo, não só o Covid, e depois é que abriram outra vez agora para visitarem a Estátua. Isto é o fantasma da janela perdida. E o que eu acho é que é muito curioso este fenómeno do estrangeiro que vai lá, principalmente se vais numa posição de destaque, porque é o que nós vamos. O meu visto nos Estados Unidos diz International Recognized Alien. Alien não é porque eu seja um alien, mas é alien de estrangeiro. E a petição que se faz para tu colheres esse visto fala coisas como se tu fosses, como se os municipais fosses Metallica. Os são os maiores. E depois tem que mandar uma coisa muito americana, muito de mérito, percebes? Pois. Meritocracia. Tenho que dizer que sou mesmo bom e sou mesmo indicado para entrar nesse país. Mas o que eu acho é que muito poucas das pessoas que eu fui, e países agora que estão com vários problemas geopolíticos, tipo Hungria, que é um país duro para os imigrantes, Polónia, etc., as pessoas normalmente, apesar da sua diferença nacional, não é? Para comigo, não são igual a um polaco, não são igual a um paquistanês, mas há ali qualquer coisa muito engraçada que tem muito mais a ver com uma utopia, uma certa paz no mundo também, que depois chega a certos níveis de poder que é completamente diferente e se torna luta por território. E é muito engraçado que eu estou convencido, mesmo aquelas pessoas, aqueles povos que nós achamos que são mais bélicos e querem, tipo os russos hoje em dia, eu tive montes de vezes na Rússia, foi dos meus países preferidos para visitar. Estive na Sibéria, inclusivamente, deu para ver bastante, não só Moscou e São Petersburgo, e as pessoas que eu também tem muito a ver com as pessoas que vão ver arte, Municipal, etc., não queriam nada disto, queriam era paz, queriam era um iPhone, queriam ir comer ao McDonald's. Sim. E é muito curioso. E principalmente no leste, nós fomos tanto, nota-se essa evolução que tu disseste. Sim. Eu, a primeira vez que fui à Polónia foi em 1995. Estava numa carrinha, ainda frio, neve, tempestade, pronto, aquele parecia um conto do Edgar Allan Poe, filmado. E lembro-me de estar na fronteira, pronto, ninguém falava polaco, nós na altura éramos 6, já éramos 5, tínhamos um técnico de som holandês, éramos só nós, os 6, na carrinha, e lembro-me de ir à Polónia e ver uma grande fila, isto em 95, onde já tinha aqui do Muro de Berlim, 89, mas pronto, sim, ainda havia muitas... As manifestações e as consequências foram mais tardias. Claro. A própria Roménia, por exemplo, só terminou já nos anos 90. Só a partir daí, só depois é que eu visitei a Roménia, primeiro em Timișoara e depois em Bucareste, entre outras cidades. Mas lembro-me de estar na fila com a carrinha e ver uma fila
gigantesca. Havia dois, já não sei qual era a fronteira polaca, mas era com a Alemanha, havia dois guichês. Ontem estive a tentar explicar ao Fausto que era um guichê, que é uma palavra francesa. Pronto, um balcão. Sim. Tens que ir ali ao guichê da TAP, ao guichê da TAP, ao guichê da TAP. E num dos guichês, imagina à direita, havia uma enorme fila para salvados, ou seja, sucata, carros que vinham da Alemanha, Volkswagen, BMW, mas todos os partidos, os que chamam os salvados, os carros acidentados. E havia do outro lado quase ninguém. E o holandês, que era assim um bocado medricas, também tens de ser um bocadinho corajoso para viajar, porque não era a nossa primeira vez na Polónia. Sim, nunca mais. Ele era um bocado fatalista, parecia português. Nunca mais aqui vamos entrar na Polónia, com certeza, amanhã o que é que a gente vai fazer? Eu disse, vamos para outra fila, de certeza que isto são pessoas que vieram buscar coisas à Alemanha. Pronto, já tinha lido, já tinha viajado um bocadinho. E lá passámos na fila, lá nos meteram um carimbo no passaporte para a Polónia e assim chegámos à Polónia. Hoje em dia, tu vais à Polónia, como foste muitas vezes, e é um país que tem tudo. Tem a sua gastronomia, tem os seus vodkas, a sua batata, etc, 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 mas tem os seus hotéis, tem os seus jogos virtuais. Sim. Eu lembro-me, depois não tive alguns anos a ir à Polónia, mas uma vez depois fomos à Polónia fazer uma sessão de autógrafos num shopping center, um centro comercial, e eu vi... Em Varsóvia. Se calhar a Varsóvia, mas se calhar Cracóvia, Katowice, pronto, que é ali onde a gente se mexe. A gente vai, a Polónia sempre teve muito heavy metal. E é engraçado que foi dos primeiros países que fez com que o heavy metal dos anos 90 fosse muito forte. Há uma banda que são os Samael, tu conheces, e havia uns cadernos escolares, eu acho que ainda tenho um lá para casa e guardo como se fosse uma preciosidade. Cadernos escolares, imagina quando forravas os cadernos, jogadores de futebol ou bandas autocolantes da Bravo, e eles tinham um caderno escolar impresso com um rapaz, que era o caderno da série do heavy metal, com uma t-shirt, não dos Metallica, não dos Maiden, não dos Slayer, mas dos Samael. Pronto. E é muito engraçado também ver as comunidades de escritores, de leitores e também dos ouvintes de música, dos produtores de música, porque são pessoas com que nós conseguimos também aprender, porque não têm uma visão tão radicalizada do seu país. Mas há uma questão curiosa, que é, por exemplo, existe a oportunidade de se ter uma visão a partir de dentro. No caso, por exemplo, dos livros, é muito forte, porque quando se está, por exemplo, a dar autógrafos, as pessoas leram os livros, então elas falam das circunstâncias em que os leram. Há pouco estavas a falar, por exemplo, da Escandinávia e da forma de beber vinho. Eu lembro-me quando saiu o primeiro romance meu na Finlândia, que é o Nenhum Olhar, e onde as personagens se embebedam com vinho, esse era um dos temas. As pessoas diziam, mas que estranho eles embebedarem-se a beber vinho, porque achavam que o vinho não era uma bebida de quem se fosse embebedar, não é? Claro. Mas, sob o ponto de vista político, também é muito curioso, porque no caso, por exemplo, do Brasil, ou no caso de Itália com o Berlusconi, ou no Brasil recentemente com o Bolsonaro, no mundo dos livros eram residuais as pessoas que apoiavam essas forças, que na verdade eram as forças dominantes da sociedade, não é? Sim. Eram as que eram as maioritárias. Só que naquele mundo específico dos livros eram largamente minoritárias. O que também é um bocadinho sinal de uma certa distorção que essa perspectiva também às vezes pode trazer. Embora seja incrível. Eu lembro-me, por exemplo, de uma vez estar num programa, isso já me aconteceu várias vezes, mas houve uma vez que eu tive assim uma epifania, não é? Que eu fiquei mesmo, uau, isto é incrível, em que eu estava num programa de culinária em Istambul, na Turquia, e eu pensei, incrível, como é que eu vim parar a um programa de culinária numa televisão na Turquia, não é? Porque, na verdade, às vezes a pessoa também dá por ela em circunstâncias tão inusitadas, não é? Eu estou-me a lembrar, por exemplo, ainda outro dia estava a ver na televisão e lembrei-me de nós no estádio da Portuguesa em São Paulo, que é espetacular, não é? Foi uma tarde espetacular. E é uma experiência espetacular estar ali com aquelas pessoas que têm muita ligação com Portugal, mas que estão em São Paulo, não é? Sim.
E de certa forma, por exemplo, olha, isso leva-me para uma outra experiência que também é incrível e que para mim ao longo dos tempos também tem sido muito marcante, que são as comunidades portuguesas, seja, por exemplo, estávamos a falar do Brasil, mas também noutros países da América Latina, olha, por exemplo, na Argentina, logo da primeira vez que eu fui, programas de rádio, encontros até com. Lembro-me que participei num encontro da comunidade portuguesa em que vinham pessoas de vários pontos da Argentina, algumas que vinham da Patagónia e que já estavam na Argentina há muito tempo, mas que ainda tinham ligação a Portugal. Ou na Venezuela, não sei se já foste à Venezuela. Já. E na Venezuela, pronto, há uma grande. Aliás, tens o Aires, né, que é aquela figura dos Municipal tão ligada à Venezuela. Ou, por exemplo, nos Estados Unidos, não é? Seja mais perto de Newark ou mais perto de Boston. Já tocaram em Boston também Já em e Boston, com Newark. comunidade portuguesa ou não? Sabes que quando nós começámos, nós não tocávamos para a comunidade portuguesa. Sim. Pronto, é diferente dos livros. Mas ainda assim vinham pessoas da comunidade portuguesa. Raramente. No princípio, raramente. Porque eram pessoas mais velhas, pessoas que provavelmente apreciam um bom livro e um bom escritor, mas Bem. para o heavy metal. Deixa-me dizer-te que a entrada dos livros dentro da comunidade portuguesa também é uma coisa que tem vindo a acontecer muitas vezes pela mão também dos mais jovens. Há alguns Exato. casos específicos que, por exemplo, em Toronto, a Casa do Alentejo em Toronto, que é um lugar que desde sempre ligado às letras, foi lá o próprio Saramago e outros, a convite deles, né? Mas na verdade também tem sido Toronto, por um acaso, caminho. tem outra experiência, uma excelente comunidade portuguesa. Aliás, um dos clubes, que é o Mod Club, onde as bandas tocam, é propriedade da comunidade portuguesa. E já lá estive a tocar, que é com os Municipal, com os Amália hoje, no dia 10 de junho, na festa da comunidade portuguesa. Mas que é o Joe Eustáquio, é uma pessoa muito à frente. Pois. É uma pessoa que entende a cultura portuguesa de uma maneira bastante mais lata do que, por exemplo, se calhar outros programadores. Agora, eu comecei a contactar com a comunidade portuguesa por uma circunstância meio infeliz, mas que para nós foi feliz. Porque a partir da governação Passos Coelho houve um grande fluxo de imigração que ainda nem está contabilizado. Sim, de jovens, gente com formação. E esses jovens, nos anos 90, já ouviam o Municipal. Portanto, nós hoje em dia temos muito mais representantes da comunidade portuguesa a partir, digamos, de 2005, 2006, 2010, até do que na anterior comunidade portuguesa, que tinha menos jovens e que estavam mais habituados a ter outro tipo de espetáculos. Hoje em dia ainda continuam, os cantores românticos, as bandas mais ligeiras, os humoristas. Sim, fazem verdadeiras fazem as turnés internacionais, Pereira, né? Faz as casas na Austrália, né? Austrália. Imagina, isso deve ser incrível. E é engraçado porque essas pessoas, apesar de terem agora têm internet, e felizmente, porque para teres um canal de cabo português, seja uma SIC ou uma RTP, claro, pagas um dinheirão, percebes? E essas pessoas têm, é o que eu acho, é o fenómeno da saudade, como é óbvio, sim. Mas têm muita carência do contacto, claro, com português. E muitas vezes apareciam lá pessoas nos nossos concertos completamente de paraquedas, claro. Nem faziam a mínima ideia que iam ver uma banda de heavy metal. Eu tenho um encontro com outros artistas ali em Newark, no Howard Johnson, que é o hotel do aeroporto de Newark, que é muito mais fixe que lá para lá, porque metade do aeroporto... E nunca foste ao Sport Clube Português? Não, em Newark? Nunca fui. Mas estava nesse hotel. A próxima vez tens de ir ao Seabras, que tem lá umas bifanas e tem lá se divertes muito mais uns bitoques que são como os de cá, mas se calhar o dobro do tamanho. Claro, os Estados Unidos é o único sítio onde tu pedes a comida, olhas, estou cheio da fome. Sim, mas por exemplo, tu estás num lugar como esse, o Seabras, em Newark, e é incrível porque, para já, toda a gente está a falar português. É incrível. Tu pedes em português. Na televisão está a dar português. E quando perguntam o que é que queres beber, Sumol, Sagres, Superboc, quer dizer... É incrível. Eu tenho essa experiência
em Newark, também tive essa experiência de falar em português. Fala português, pá! Mas em Newark estava no lobby do hotel e vi o trio Odmira. Ei, que incrível. Também andavam por lá em turnê. E eu fui lá, porque a minha mãe se chama Ana Maria, é uma grande fã, fui lá e disse, olha, está tudo bem. Ainda era Só os tu, filhos. Ana Maria. Sim. E fui lá cumprimentá-los e tal. Eu falei em português e os senhores estavam muito surpreendidos. O que é que a gente estava ali a fazer? Porque a gente tinha o turbante lá fora. Então o que vocês estão aqui a fazer? Disse, nós somos uma banda, mas somos de rock and roll, heavy metal, somos dos Municipal. Está bem, eu não conhecia. Então, mas vêm fazer aqui o quê? Vêm de cá para as comunidades. Disse, não, vamos fazer um costa a costa e vamos fazer isto tudo. Mas já viste, era Claro, é um choque de duas realidades completamente diferentes. É engraçado, agora vou ser, espero engraçado. Do mesmo país, mas de diferentes mundos. Exatamente, Percebes? exatamente. Essas coisas de falar em português, eu tenho várias situações, uma até é engraçada, eu não quis nada desprezar as pessoas, mas uma pessoa quando está ao vivo está super concentrada, quer fazer o seu trabalho, etc. Uma vez foi em Vevey. Vevey é na Suíça e é conhecido por ser a terra da Nestlé. Sim. Pá, eu já estava farto, foi logo nas primeiras turnês, dava de carrinha sempre a comer atum com pão e batatas e não sei o quê. Pá, e fui e vi... O mais impressionante é o Luxemburgo. Pois, Pronto, também já estive lá supermercado umas 3 vezes no Luxemburgo. Que é de leitão. Sim, mas aí no Luxemburgo é mesmo... Pronto, é muito parecido com Portugal. Sim, em, é termos bastante... em termos das pessoas, não é? Que encontras. E é uma comunidade bastante fixa, bastante acentuada, tem muita participação no Luxemburgo, é das maiores comunidades no Luxemburgo. Mas é muito bom ir ao Luxemburgo. No mundo dos livros, pronto, é sempre muito gratificante, porque há sempre muita gente interessada, não só leitores como pessoas que também escrevem. Sim. Também há muita gente que escreve. E depois também, por exemplo, vem muita gente de Bruxelas, há muita gente ali também de... São comunidades muito importantes. O que eu sinto, e não estou a fazer uma crítica, é que até as próprias comunidades portuguesas têm esta incapacidade do nosso país, que é de se imporem. Uma coisa é ser da comunidade italiana, nos Estados Unidos, uma coisa gigantesca. Sim, mas pronto, aí também são tamanhos diferentes. São tamanhos diferentes. O êxodo de italianos para os Estados Unidos foi um dos maiores do século XX. De vez em quando penetram melhor na cultura. Sim, eu não sei sim. o que é que Portugal tem. Bem, aí talvez, por exemplo, onde também pode haver uma como é que é dizer, uma dimensão maior dos portugueses na sociedade, acaba por ser, por exemplo, França, mas ainda assim em França também se calhar sente falta assim de uma grande figura internacional. Havia a Linda de Souza dentro da sua dimensão, que na verdade a Linda de Souza era bastante ouvida por franceses. Sim, claro. Mas pronto, não existe assim um ministro francês que seja de origem portuguesa. Acho eu, não sei, se calhar estou aqui a dizer alguma coisa que não está correta. Mas de vez em quando, onde é que a gente vê a cultura? Eu agora ando a pensar muito nisto, até antes de fazer 50, porque eu acho que o nosso problema, seja musical, seja do cinema, seja dos livros, é sempre um problema cultural. Porque nós podemos, é um problema económico, etc. Não, é um problema de inscrição, por assim dizer. Por exemplo, há um filme muito engraçado, tem piada nenhuma, que é um filme violentíssimo. Eu acho que é um filme francês, se não for francês é belga, mas eu acho que é francês. Em que é o Ódio, lembra? Conheço, lembro-me, foi um filme que vi no King, nos King, anos também 90. vi no King. E depois comprei a cassete de VHS, sim, um filme muito marcante na altura. Um filme fantástico, um dos primeiros filmes sobre aquela violência nos subúrbios, sobre os problemas de droga. E há lá uma ocasião em que o protagonista se corta todo, está assim todo ensanguentado. Já não me lembro. E entra a porteira, ai Nossa Senhora, meu Deus, credo, não sei, que é português, ou seja... Claro. Isto até pode parecer uma diminuição, mas não, porque era uma figura, era um emprego. Pois, e é a realidade. Que os portugueses tinham muito, por causa das suas capacidades de zelar pela propriedade alheia, por causa da sua educação, por causa até da sua humildade, pronto, entendida no bom... Pois, sabes que os meus pais foram imigrantes em França. Eu sei. E tu tens um livro que fala... Sobre isso, que é o romance que se chama Livro mesmo. Sobre o próprio Bidonville.
o meu pai sempre trabalhou na construção civil. Sabes, nas conversas que eu tenho com a minha mãe, no podcast Menina Alzira, fiquei a descobrir uma coisa impressionante, porque eu pensava que o meu pai, quando estava em França, tinha trabalhado na construção civil, mesmo cimento e tal. Mas não, o meu pai trabalhou sempre como carpinteiro. Era na construção civil, mas era sempre com madeiras. Isso, por acaso, imagina, foi uma coisa importante que eu fiquei a saber dessas conversas que tenho com a minha mãe. E a minha mãe trabalhava na casa de outras pessoas, não como porteira, mas pronto, doméstica, trabalho doméstico na casa de outras pessoas. Mas pronto, isso eu acho que também é parte de uma história, epá, e que é uma história que nós, como portugueses, se calhar também temos de olhar para ela com orgulho, tendo em conta, falando assim genericamente, não estou falando do meu pai e da minha mãe, mas falando de todos os portugueses, também daquilo que foi esse movimento em que essas centenas de milhares de pessoas saíram de um país que estava na situação em que estava e foram, pronto, tentar melhorar a sua vida. E curiosamente, voltando um bocadinho àquilo que estávamos a falar atrás, hoje é muito curioso porque nós, em Portugal, até sob o ponto de vista do Estado português, consideramos essas pessoas portuguesas, se têm nacionalidade portuguesa, mas se tiverem dupla nacionalidade, em França são consideradas francesas. E é muito bem, porque essas pessoas também construíram a França, claro, tal como ela existe, claro, e fazem parte da França. Uma coisa que eu acho e que eu tenho sempre, custa-me sempre um bocado, porque acho que lá está, como é que é de dizer, é um bocadinho oportunista, é quando, por exemplo, no caso específico da França, existe um campeonato de futebol em que, por exemplo, ganha a França e se diz, não foi a França, foi uma seleção africana. Não foi uma seleção africana, porque aquelas pessoas, apesar de terem origem africana, ou pelo menos as origens deles serem de outros países, hoje essas pessoas são francesas. E hoje a França é essas pessoas. Dizer, por conveniência, que essas pessoas agora de repente são africanas é um oportunismo, a meu ver. Porque aquilo que faz sentido defender, até de um ponto de vista humanista, é que essas pessoas são francesas. Os franceses não são só o Jean-Pierre com a baguete debaixo do braço. Não é? O barrete. Mas olha, estava-me a lembrar de uma coisa. Estavas a falar dessas pessoas que depois já eram fãs de Municipal e que tiveram também de sair de Portugal e que estão espalhadas às vezes até em lugares onde não há imigração portuguesa tradicional, não é? Porque, olha, eu tenho o meu filho mais velho a viver em Amsterdão e já lá está há 2 anos. Mas um dos lugares onde isso se manifesta, incrivelmente, é aqui nas nossas conversas. Porque quando eu às vezes vou lá ver a origem das pessoas que estão a ouvir, seja no Instagram, seja nos canais de streaming do Spotify, etc., vê-se lá os países, ou muitos, pronto, está lá registado os países onde as pessoas nos estão a ouvir e é muito incrível, não é? Também, e é parte do que é o mundo hoje, que nós estamos aqui, mas a ser ouvidos por pessoas que estão nos lugares mais incríveis. E olha, até para quem nos esteja a ouvir, deixem aí nos comentários, isto agora é aqui uma frase muito de youtuber, mas deixem aí nos comentários onde é que vocês veem? exato, onde é que nos estão a ouvir. Aqui, tens de fazer assim. Exato, apontar aqui para baixo, né, para os comentários. Pós-produção, deixa a tua... Mete no sininho, não sei o quê, né? Não, mas eu pessoalmente, é uma das coisas que eu acho sempre muito incrível, é ver que há pessoas que estão a escutar aqui as conversas ou que estão a ouvir, seja o que for, destas coisas que são colocadas na internet nos lugares mais dispares. É verdade, o que me surpreende mais no mundo já nem são as diferenças. O que me surpreendeu mais, sempre enquanto viajante, eram as semelhanças. Coisas de vez em quando assim um bocado random, um bocado dispares. Por exemplo,
tu vais à Grécia, país europeu, mas com a sua identidade muito particular, por causa da antiguidade, mas também por causa dos tempos contemporâneos. E a Grécia, eu não sei que eu não vivi na Grécia Antiga, mas a Grécia de agora é muito diferente do que daquela Grécia clássica que nós imaginamos. Epá, e depois dizes a alguma pessoa, epá, parece que estás a falar grego. Pronto, que não percebes nada do que ela está a dizer, ou tem um discurso muito complicado. Para mim, isso é grego para mim. Mas o que é engraçado é que eu tenho muitos amigos gregos das bandas. Cravate, gravata, fazolada, feijoada. Mas sabes que gravata é uma palavra de origem croata. Não sabia. E a palavra Croácia é a origem da palavra gravata. Eu não sabia. Ou seja, independentemente da origem, por cima os gregos dos criaram as primeiras linguagens, das primeiras sim, claro, tudo o que seja psicologia, e filosofia. Exatamente, tem muito trabalho e muitas expressões, muitas... Mas é um idioma muito elegante, não é? Eu gosto. E parece que estão a falar um bocado a cantar. Olha para Canópolis, Canópolis. E é engraçado porque encontramos essas semelhanças. Isso para um português, que é um país tão, eu não diria desconhecido, mas bastante específico. Eu não diria, Portugal é o único. Calma, Portugal é diferente. É bastante diferente até dos nossos vizinhos espanhóis, é bastante diferente. E nós gostamos, há uma coisa que nós gostamos, o nosso país define-se também pelo conforto, porque apesar dos portugueses viajarem muito, e a nossa história ser feita de viagens e de imigração, nós gostamos de nos reconhecer no mundo, é um grande orgulho que nós temos. Porquê? Porque nós vivemos tão isoladamente, ainda hoje em dia, geograficamente, somos um país isolado, agora muito menos, não é? Mas ainda há muito trabalho para fazer. Eu outro dia estava numa conferência sobre internacionalização de música e, por exemplo, estávamos a falar dos vários problemas, porque existe mais problemas, e infelizmente temos mais falado dos problemas e das soluções do que propriamente de um estado de saúde completamente bom e benéfico e funcional. Não. Há países que têm exportação cultural, Portugal não é um deles, pelo menos no caso da música são casos muito raros. No caso da literatura, marcados. Também é um país... Também há grandes nomes, não é? Mas também é com dificuldade. Muito por esforço próprio. Ainda assim, sabes, eu acho que muitas vezes nós, enquanto país, nos comparamos... perdemos nas comparações que fazemos. Ou seja, por exemplo, eu sinto que nós... quando pensamos na organização da sociedade, como as coisas, o funcionamento das instituições, comparamos-nos com a Suíça, com a Alemanha. Desculpa estar a rir, mas não. Mas é verdade. Mas depois, quando nos comparamos com a alegria do povo e tal, comparamos-nos com o Brasil, com Angola, com Cabo Verde, quando na verdade... ou seja, nós escolhemos sempre, de certa forma, referências em campos específicos para nos compararmos. Porque, quer dizer, em certa medida, Portugal é um país bastante ameno, digamos assim. Por exemplo, eu acho que há um outro aspecto que também às vezes é curioso, que é a forma como nós muitas vezes nos medimos na escala da União Europeia, sendo que provavelmente a escala que para nós faz sentido não é a União Europeia, porque há países como a Estónia, a Letónia, pronto, dou agora estes dois exemplos que são exemplos não é, no canto oposto da Europa, com os quais nós temos muito pouca relação e muita ignorância. Nós temos muito desconhecimento do que é a realidade desses países. Na verdade, se nós fôssemos nos comparar nos mais diversos âmbitos com aqueles que são os países que fazem parte do nosso mundo, claro, teria de estar lá a Espanha, também a Suíça, a França, etc. Aqui esta parte da Europa, mas também tinha de estar, por exemplo, Cabo Verde, que é um país com o qual que existe uma grande comunidade em Portugal, ou o Brasil, que também é um país com o qual temos muita relação.
Isto quer dizer, no que diz respeito a esses, como é que é dizer, a esses indicadores que nós muitas vezes usamos também para sabermos quem somos. Porque quando nós nos vamos comparar com a Suécia, com a Finlândia, não é? Por exemplo, estavas a falar da Grécia. É incrível, mas nós, na verdade, temos imensas afinidades com a Grécia. Temos. Não só a um nível, a níveis mais evidentes, como a outros menos evidentes. Porque o clima, o ambiente, coisas altamente subjetivas, são muito parecidas, não é? O ambiente nas ruas, as pessoas. Algum caos que não tu não é? encontras, por exemplo, Sim. na Suécia, na Finlândia, encontras na Grécia, encontras em Portugal. Há essas coisas. Sim, eu acho que sempre tivemos um pouco. Eu já viajei praticamente pelo mundo todo, como eu te disse outro dia, já estive em 58 países. Tu ainda não fizeste as contas, Não, mas eu deves. recuso-me a fazer essas Mas coisas. um dia vais. Porque, sabes, eu acho que é muito. Pronto, não faz muito sentido para mim, por exemplo, contar um país, e esse país ser, por exemplo, Cabo Verde, que eu já aqui referi, onde eu fui professor, onde eu vivi, onde eu voltei imensas vezes, e outro onde eu só tive uma vez e parcialmente. Me deste um alfinete. Exato. Então eu acho que. Um carimbo no passaporte. Eu acho que, por exemplo, inclusivamente, há países em que tu vais lá uma segunda vez e é tudo novidade, apesar de já lá ter estado. Porque é muito complexa essa ideia de. Eu acho que quando tu contas países, tu ficas com a ideia: este país já está e os países nunca estão. Eles nunca estão completamente visitados. E isso pode ser um bocado angustiante porque a pessoa pensa: então, mas eu vou morrer e não vou conseguir possuir. Não vais. Porque eles estão constantemente a transformar-se. Nem o nosso próprio, isso é uma expectativa completamente. Olha, estávamos a falar um bocado da China e há um lugar que é muito marcante e que também há muita relação com ele aqui em Portugal, que é Macau. Sim, nunca fui. E Macau é um lugar que as pessoas que lá estiveram nos anos 90 estiveram em Macau, mas não foi neste Macau que existe agora. Porque para já é um lugar que cresceu literalmente, conquistaram terreno ao mar. Fizeram uma coisa que eu acho inacreditável, que é, havia duas ilhas, uma Taipa, a outra chamada Coloane, e juntaram as duas, fizeram um aterro, meteram terra entre as duas e criaram e transformaram-nas numa só ilha. Porquê? Porque, claro, em cima dessas ilhas hoje em dia estão casinos que já pagaram essa obra milionária várias vezes, não é? Sim, Macau é conhecido por isso. Por acaso nunca lá fui, é um dos sítios que me falta. Estive lá. Eu fiz esta conta mais para mostrar ao Fausto que a gente ia viajar. Estava a falar com ele de viagens, mas houve países em que eu tive 24, 48 horas só para tocar. Tenta-se condensar um bocadinho a experiência, comendo qualquer coisa local, levando um livro para casa. Sim. De um poeta local, ou falando com as pessoas, estando com elas. Eu acho que falando com as pessoas também é uma das formas mais. Mas nós nem sequer conhecemos o nosso Portugal também. Há coisas que eu ainda hoje em dia me surpreendem. Eu, quando tento falar de Portugal para visitar, eu assim, olha, Portugal é um bocado como tu estás em vários sítios ao mesmo tempo. Porque andas 10 km estás na serra, andas mais 10 estás na praia. Por outro, é um país assim, feito de pequeníssimos contrastes, tens 300 km a separar uma pessoa e a pessoa já fala de outra maneira, já come outra coisa, ou mesmo menos que 300 km. Menos, 100, 50. É muito engraçado essa comparação de Portugal com o mundo. Eu acho que o que fez os Municipal serem conhecidos e serem a banda que, de alguma forma, saiu da cena metal em Portugal foi mesmo a nossa diferença, porque o português sempre se tentou comparar com esses índices. Eu lembro das bandas na altura, e também por falta de mundo, e não é que eu o tivesse, mas nós tínhamos uma maneira de viajar que era mais microscópica, mas que ia a mais sítios, que eram as cartas da Finlândia, cartas da Finlândia. Certo. Havia muitas cartas que nós recebíamos e chegámos a mandar cassetes para o Brunei. Havia imensa gente do Brunei, não sei como é que as coisas lá chegaram, se não.
de Singapura, por aí fora, países que ainda nos faltam também visitar. E eu lembro-me que toda a gente queria ser, tal como Portugal, queria ser o Estado com as creches suecas, com a algaria brasileira, com Exato. a gastronomia italiana, e perdemos tanto tempo nisso. Ainda por cima, Portugal é eu não vou dizer, deu novos mundos ao mundo, essas frases já estão, tanto como os países Sim. estarem fechados, já também já se esvaziaram um bocado do sentido, são apenas Clichês. notas de rodapé Sim, e também na nossa história. elas também precisam de ser aprofundadas, não é? Precisam, e talvez não, de certeza atualizadas, mas o que é engraçado é que Portugal, tendo a oportunidade, numa altura em que talvez outros países não o tiveram, de conhecer tanto mundo, nós fomos optando por Portugal e não foi o mapa que diminuiu, foi a nossa área mental que foi diminuindo. Por exemplo, eu acho que hoje Portugal, apesar de nós termos imensos artistas estrangeiros, está muito virado para si próprio, percebes? Na altura, quando nós começámos, as bandas de heavy metal queriam ser os Sepultura portugueses, queriam ser os Metallica portugueses, queriam ser os Slayer portugueses. Nós não. Nós queríamos aproveitar o facto que tínhamos coisas e cultura em Portugal, pessoa, os mitos lusitanos, a história, por aí fora, tudo o que a gente falou nos Municipal. E é curioso porque nós somos dois portugueses, não é? Nascidos e criados em Portugal. Qualquer dia temos que fazer um teste de ADN daqueles que se fazem agora. Para ver Provavelmente qual é a percentagem, não é? até ficamos surpreendidos, mas pela nossa experiência, pela nossa vivência, vamos aprendendo o que é o mundo e aprendendo que não é exatamente aquilo que nós esperamos ou desenhamos na nossa cabeça. E eu, quando falava há bocado das semelhanças, essas são apenas pequenos confortos que nos surpreendem também. Por exemplo, quando eu vou ao Líbano, a Beirute tocar, e peço uma cerveja e me servem termossos, eu fico assim. Percebes? Então vocês têm isto, eu nem sei o nome em inglês, chickpeas, ou como é que é. Eles temos, isto é muito típico aqui do Líbano, e isso depois nós metemos naquele acelerador de partículas. E se calhar, na altura, os termossos, tal como dizem que a tempura foi introduzida pelos portugueses, a maneira técnica de fritar no Japão, quem sabe se não teve aí um califa que trouxe um terceiro e plantou ali no Porto Covo, não foi no Porto Covo, mas pronto. E é muito engraçado, porque se o mundo se constitui de viagens, estas pequenas viagens também chegam ao nosso mundo. Mas, por exemplo, eu não sei se tu sempre tiveste essa ambição, não é? Porque eu acho que, por exemplo, no mundo da música, e no caso assim de uma banda como os Municipal, provavelmente no passado não havia muita coisa que não existia cá. E hoje em dia, imagina só a quantidade de festivais, já é completamente diferente, não é? No meu caso, devo dizer que é muito marcada pela minha aldeia, né? Ou vila, se preferirmos. Lá toda a gente gosta de dizer vila, mas enfim, acho que formalmente se calhar é mais adequado dizer aldeia, que são as Galveias. Porque quando eu era criança, por exemplo, era altamente marcante os meses de agosto em que chegavam as crianças imigradas, né? Os imigrantes com os seus filhos, em que traziam jogos que nós não tínhamos, em que traziam roupa, em que traziam, não é? Aqueles sapatos com velcro, em que traziam chocolates, Maltesers, não é? Porque lá nas Galveias, curiosamente, a maioria, há uma imigração tradicional para a Inglaterra. Aliás, já fosse mais para a França. Aliás, a minha tia, a irmã da minha mãe e as filhas e toda essa gente, desde antes de eu nascer, que estavam em Inglaterra. E eu acho que muito por isso também é que eu depois me interessei por estudar línguas, nomeadamente inglês, sempre com essa perspectiva. Mas olha, há bocado não te contei, a primeira vez que eu fui foi a Londres e foi uma viagem ganha num concurso de televisão. Passeio dos Alegres. A minha irmã mandava os cupons para vários concursos e houve. Tens mesmo o homem do povo, pá. O primeiro que aconteceu ser aceito foi um que se chamava Palavra Puxa Palavra. Acho que era assim, Palavra Puxa Palavra.
mas era aquele em que apareciam crianças a dizer palavras e se tinha que adivinhar. E então era eu e uma outra senhora com 2 parceiros famosos. Eu tinha uma parceira que era a Alexandra Lencastre. Epá, que bem. Vê só, imagina, Jackpot. naquela altura. Jackpot. Incrível, incrível. Eu tinha 19 anos. Tu era o jackpot. E a outra senhora tinha o Vitor Norte. Ok. E então, incrivelmente, pronto, o prémio principal no YouTube. era isso. Não está no YouTube. Foi incrível. E então fomos a Londres. Mas foste com a Alexandra Lencastre de Londres? Fui com a minha irmã, que era quem mandava os cupões. Okay. E a minha irmã já trabalhava e inclusivamente foi bom porque eles pagaram, acho que para aí um fim de semana, mas a minha irmã ainda pagou mais 2 noites, ou uma coisa assim, e foi espetacular. Eu lembro-me, por exemplo, na altura de ficar muito impressionado por haver fatias de pizza à venda na rua. Coisas como essa, né? Na altura, já para não falar dos punks de Camden Town. E agora, vê só, este mês de maio, também há bocado não te acabei de dizer isto, vê só a loucura da minha vida. Este mês de maio vou agora à Argentina, depois vou a Angola, porque o dia 5 de maio agora é o dia da língua portuguesa, e eu vou lá estar nesse dia. Vai ser a minha primeira vez em Angola e vai ser o último território do mundo onde se fala português, onde eu vou. Já fui a todos, e vai ser agora Angola o último. Vou estar mais propriamente em Luanda, e depois vou às Honduras e ao Panamá. Tudo isso no mês de maio. Na Argentina, ias logo na Honduras. Sim, bem, isto vai ser assim: Portugal, Argentina, Argentina, Portugal, Portugal, Angola, Angola, Portugal, Portugal, Honduras, Honduras, Panamá, Panamá, Portugal. Sei que vai ser milhas, não? Vai ser, pois. Infelizmente eu não, e incrivelmente para muita gente não consigo ter assim muitas milhas, porque eu viajo com muitas companhias diferentes. Sim, claro. E porque, quer dizer, todos esses lugares são convites, claro. E eu não consigo, a maior parte deles, acrescentar as milhas. Claro. O que é uma pena. Mas também te digo, não sei o que é que eu faria com essas milhas, só se fosse para oferecer viagens. O que, na verdade, é uma coisa que eu também gosto de fazer, porque, por exemplo, ainda o ano passado fiz uma viagem extraordinária com os meus filhos e tento sempre fazer. O ano passado fomos para a Ásia, fomos para a Índia, para Singapura e para Bali, o que foi espetacular. Porque eu acredito muito na experiência das viagens. Eu acho que realmente, isso que estavas a falar, já disseste aqui 2 ou 3 vezes, essa expressão de ter mundo, eu acho que é muito importante. Principalmente porque nos permite relativizar, não é? Eu acho que Portugal é um país muito coeso. E isso é muito positivo em certos aspectos. Temos uma identidade muito forte, seja no Minho, ou seja no Algarve, ou nas Beiras, ou nas ilhas. Não temos dúvidas de que somos portugueses, partilhamos uma grande quantidade de coisas, mas às vezes também somos um bocadinho ilhéus também, somos um bocadinho insulares, porque estamos aqui rodeados de Espanha, com quem temos pouca relação, e com o oceano, e então olhamos muito para dentro e às vezes tiramos da proporção muitas coisas. Achamos que se alguém disse, então é o mundo inteiro, quando na verdade há muito mais mundo para lá dessas opiniões, há muito mais mundo para lá dessas visões que na verdade muitas vezes são até um bocadinho provincianas. E não digo isso no mau sentido da palavra, porque eu não uso a palavra provinciana como uma ofensa. Eu acho que a palavra provinciana, eu próprio considero-me provinciano em muitos aspectos, e acho que ser provinciano também tem um lado positivo muito grande. Epá, agora falei aqui. Não, estiveste bem, é sempre um prazer ouvir. É verdade, as viagens apareceram e o mundo apareceu na minha vida um bocado por essa necessidade de sair de Portugal.
não com aquela coisa rebelde, ninguém nos entende, houve tempo para isso. Se bem que às vezes também existe aquele lado do santos da casa não fazem milagres. Existe, não é? claro. Ninguém é profeta na sua terra, não é? Costuma-se dizer. Em Portugal, connosco, é um pouco assim, é um pouco o nosso feitio dos portugueses. É um bocado, muitas vezes, as pessoas dizem... As coisas não são completamente verdade, mas também não são completamente mentira. As pessoas dizem, os municipais tiveram que dar um bocado a volta ao mundo para depois serem acolhidos em Portugal. Isso acontece também com outros artistas áreas, e por isso é que eu falo no nosso problema cultural. Aconteceu com o Saramago. O Saramago, antes de ganhar o Nobel, tinha tido um livro num país laico praticamente indexado por ser uma alternativa à história católica de Cristo, que era o Evangelho segundo Jesus Cristo, que era o famoso... Eu lembro-me do último nome. Sousa Lara. Sousa Lara. E essas coisas magoam um bocado. A mim magoa-me um bocado com o português, porque penso a vida continua e as bandas continuam, mas há uma necessidade deste atestado e aquela necessidade mesmo filosófica do ser necessário, não por ser útil, mas do ser necessário porque faz parte da dinâmica, faz parte do progresso da banda. Portanto, o caso musical para mim é extremamente familiar porque o heavy metal já é uma música e uma linguagem internacional. Agora, eu queria te perguntar como é que foi contigo, porque eu lembro-me de ti quando começaste a escrever, mais ou menos, não é? Começaste a fazer umas viagens por ocasião de prémios e feiras, pronto, aquele circuito, mas depois tu começaste a viajar muito mais e a aproveitar o tempo que eu não tenho nessas viagens, porque viajar a gente está sempre, é verdade, a comparar isto, mas viajar com uma banda ou em bando, como a gente diz, é completamente desgastante. Sim. Não há aquele espírito de aventura, depois é um grupo, depois um quer ir comer uma coisa, depois outro quer ir comer outra coisa. Há sempre aquela coisa de grupo e eu dessas viagens tenho saudades por causa da camaradagem, de tudo aquilo que se impõe, mas não tenho saudades do ponto A até ao ponto B, pois, claro. porque tudo no meio é bastante complicado. Mas houve aí uma pequena revolução em que tu, desde quando? Sim, eu em 2008 comecei a escrever sobre viagens, primeiro para publicações, revistas, e depois isso foi evoluindo. Mas sabes, o que acontece é que há aqui várias coisas a ter em consideração. Por um lado, eu sempre gostei muito de viajar e sempre foi um objetivo meu de vida. Tanto desde a ida ao concurso para ganhar a viagem, como ir para Cabo Verde num Hércules C-130 da Força Aérea, como ir à boleia até Itália, como pegar no carro e ir com um amigo meu até Dubrovnik, né, de carro. Ou seja, há algumas viagens assim bastante fora do comum que eu fiz e que são muito demonstrativas também da minha grande vontade de viajar. Depois, eu, a partir do momento em que comecei a tentar viver da escrita, assim falando num tempo, de uma forma ampla, eu sempre tive uma grande ansiedade de conseguir que o meu trabalho fosse viável, que eu conseguisse me sustentar com o trabalho que fazia. E então, aí em 2008, quando me convidaram pela primeira vez para colaborar com uma revista de viagens, que foi a Volta ao Mundo, onde eu ainda escrevo, eu percebi que havia ali uma oportunidade de juntar esses dois mundos. Por um lado, a escrita e essa minha grande vontade de viajar, com também, conseguir que fosse viável sob o ponto de vista económico. E isso foi-se adensando, não é? Porque depois houve a oportunidade, comecei a escrever em publicações, cheguei a escrever em Portugal, no Brasil, em revistas ligadas com viagens. Depois comecei a ter projetos na televisão, comecei a ter projetos na rádio. Inclusivamente comecei a escrever livros também. O primeiro foi sobre a Coreia do Norte, o segundo foi sobre a Tailândia. E daí nasceu um convite por parte de uma agência de viagens, que é Pinto Lopes, aqui podemos dizer o nome, porque isto é o meu YouTube, né? Estamos aqui à vontade, esta Pinto Lopes Viagens, que incrivelmente me convidou em 2013 para acompanhar um grupo
numa viagem que iríamos construir a partir desse livro Como da se fosse Coreia um do roteiro. Norte. Sim. Eu fiquei muito surpreendido com isso, mas devo dizer, a primeira vez foi muito difícil, a segunda um bocadinho menos, a terceira menos, e hoje em dia, já passados 11 anos sobre essas viagens, já tenho feito muitas viagens com o Pinto Lopes, ao ponto de eles, agora recentemente, houve uma viagem minha que estava no catálogo que não se realizou por não ter suficientes inscritos, e eles convidaram-me para ir fazer uma viagem que não era aquelas que eu costumo fazer. E digo-te com toda a sinceridade, tenho muita vontade de continuar a fazer essas viagens. Porque, por um lado, aí tu tens ainda uma terceira perspectiva de como conheces os lugares. Acabas por ir a lugares muito. Bem, eu até agora só acompanhei grupos em lugares que eu conheço bem, né? Mas ainda assim há a oportunidade de ir lá e vais a lugares muito emblemáticos. Depois, também tens de documentar bem porque as pessoas esperam isso de ti, esperam que tu saibas onde é que vais e o que é que estão a ver. Depois também, as próprias pessoas são uma viagem. Essas 20 e tal pessoas portuguesas com quem eu vou, nomeadamente eu ia à China e perdão, eu ia à Coreia, e este ano vou voltar a ir à Coreia. E por acaso quero aproveitar aqui para dizer uma coisa que eu ouço muitas pessoas que têm ideias erradas Eu acerca ia, mas não disso. estou cá. Mas já has de vir um dia comigo à Ei, Coreia. devemos de ir à Coreia. Porque eu deixei de fazer essa viagem, mas este ano retomei-a, e vê só, sem que a viagem fosse anunciada, só com as pessoas que estavam em espera, encheram-se 2 viagens. Portanto, eu este ano vou passar bastante tempo na Ásia. Mas dizia-te, fazia essas, e agora fiz também uma viagem à China que para mim foi espetacular. Embora tivesse lá tido uns problemas de saúde que foram bastante chatos, e estar doente fora de casa e em viagem é mesmo a pior Circunstância, sensação. É sim. mesmo, sentes-te mesmo como um cão, não é? Quer dizer, não vou. Doente. Coitados dos cães, né? Que às vezes, a maior parte das vezes, felizmente, têm boa vida, mas sentes-te com esse tipo de abandono, né? Mas o que eu queria dizer era o seguinte: muitas vezes algumas pessoas dizem diretamente, um número muito maior deve dizer indiretamente, ou me dizem, mas como é que vai à Coreia do Norte? Como é que é possível ir à Coreia do Norte quando escreveu um livro sobre a Coreia do Norte? É amigo de lá dos da Coreia do Norte? Ou eles são seus amigos? Deve haver aí alguma coisa. Vamos ver uma coisa. O Estado da Coreia do Norte é um Estado muito intenso e muito opressivo, mas para com os norte-coreanos. Na verdade, o Estado norte-coreano é muito ineficaz. As pessoas pensam que a Coreia do Norte tem muito mais eficácia, vá lá, do que realmente tem, enquanto Estado. Não sei se me estou a explicar. Sim, sim. Porque as pessoas acham que o Estado da Coreia do Norte sabe tudo e fiscaliza tudo o que é dito no mundo e o que é pensado acerca da Coreia do Norte. E essa não é a realidade. Não é a realidade. E por isso quer dizer, é claro que na Coreia do Norte eles têm problemas muito maiores do que eu. E por isso eu ir lá é completamente indiferente ao Estado norte-coreano. Pronto, desculpa lá, aproveitei aqui para fazer este Fizeste bem. esclarecimento, porque para mim, às vezes, não me incomoda, porque sei que vem da ignorância, mas é um bocadinho cansativo, às vezes, Sim, porque as pessoas essa politizam ideia. tudo bastante. Era o que nós estávamos a falar de certos países que eu também fui. Por exemplo, Israel. Já lá fui tocar 2 vezes e há muita gente que me condenou bastante por ir a Israel. Quando eu vou a Israel, para me perceber que há ali um problema de cúpulas, sem dúvida, que é um problema extremamente sangrento e difícil e complexo. E mesmo com esta circunstância que está a acontecer atualmente em Israel, nós não podemos dizer que todos os israelitas Exatamente aí que eu queria chegar. Os israelitas apoiam esta que eu situação. conheço, todos eles não apoiam a situação, são pessoas da paz, são pessoas que querem viver num país
mesmo naquela circunstância geográfica complicada que eles têm, mas também tem o lado de perceber porque é que há um exército, porque é que há essas coisas todas a acontecerem, mas as pessoas cá que têm 2 ou 3 informações sobre a Coreia do Norte, sobre Israel, sobre a própria Palestina, acham-se no direito de condenar pessoas que vão lá exatamente pelo objetivo contrário. Não vamos lá resolver a guerra, também não vamos lá tomar partido de viajar para um país, não é tomar partido desse. Sim, mas tudo o que têm país. para dizer é contrário à guerra, à violência, à intolerância. Nós vamos lá fazer um papel que eu acho extremamente importante, que é exatamente o da união entre as pessoas, o de proporcionar um momento durante 90 minutos, por exemplo, com a duração do concerto dos Municipal, ou tu teres um livro e as pessoas leem e têm aquela reação mais ou menos parecida à música, de adicionar algo à sua pessoa, de adicionar uma experiência, lá está. E isso é muito importante, porque por essa ordem de ideias não ia a lado nenhum. Porque todos os países, praticamente todos, ou todos, e é uma generalização perigosa, mas que eu posso fazer, têm sangue nas mãos, têm luta por território, têm abusos, até Portugal, até Espanha, até França, Estados Unidos, Rússia. Não podemos deixar que isso nos impeça de viajar e de conhecer. Portanto, os países que eu tenho mais curiosidade são exatamente esses países e que nós desconhecemos bastante. Como eu te disse, pronto, em off, eu ando um bocado farto de viajar. Não ando farto do mundo, ando farto, deixem-me explicar, ando farto de ir do ponto A ao ponto B. Quando estou no ponto A, estou bem. Quando estou no ponto B, estou bem. De vez em quando ali o processo todo é que é complicado. Mas os meus destinos de eleição seriam os sítios, alguns dos sítios que eu não estive, era exatamente, como é que se diz, Pyongyang, Pripyat, na Ucrânia, o tal turismo de radiação, por assim dizer. São esses sítios que hoje em dia abandonados e diferentes me fascinam muito mais do que se calhar ir. Eu gosto muito de Paris pela milésima vez, ou de ir para a Alemanha, ou de ir para um sítio paradisíaco, porque há esse aspecto da viagem do mundo, que é o mundo aos nossos pés, que nem sempre me causa, como é que eu ia dizer, causa-me uma certa impressão. Aquelas coisas que tu estavas a dizer, os turistas querem moldar o mundo à imagem que está no postal, quando o mundo é uma coisa completamente fluida. Até aquelas coisas por exemplo, da Fontana de Trevi em Roma, expectativa. Tens uma miúda muito gira a tirar uma foto. Realidade, tens aquilo cheio de turistas por todo o lado. Algum deles até, pronto, por exemplo, há uma estátua de Dom Sebastião em Lisboa, que é naquele nichozinho, a única estátua de Dom Sebastião, sendo um rei, não diria muito importante, mas mitologicamente faz parte da nossa psique, rei. E um turista bêbado, não sei que nacionalidade foi, tropou àquilo e pronto, e derrubou a estátua. E é incalculável, já lá está outra estátua nova, que foi reparada. Lá está. O mundo não é meu, nem é teu, nem é de quem o apanhar, percebes? O mundo está ali e nós, os antropólogos dizem isso, nós temos que ir um pouco ao encontro sem julgamentos. Eu acho que andar no mundo e ver coisas que de vez em quando são difíceis. A primeira vez que fui à Índia vi casas feitas de merda de vaca, pronto, de estrume. Não é? E vi muita miséria, mas vi muita beleza também. Que é provavelmente um sinal de purificação. E é um grande contraste na Índia. Tu olhas para um lado qualquer, tens uma máquina fotográfica e não és fotógrafo na Índia, mas as cores, tens uma certa decadência, de vez em quando, de alguns animais ou de alguns prédios. Tu tiras fotografias espetaculares, que aquilo realmente tem algum encanto natural ou quase sobrenatural. Eu fui ao Brasil a primeira vez, das primeiras vezes, vi que eles chamam putos, nós cá putos é outra coisa, nas ruas de São Paulo, nas vielas de São Paulo. Um dia estava em Curitiba, estava no Subway e vieram 2 miúdos. Senhor, você... E claro que eu lhes paguei o que eles quisessem, estava a apresentar um livro. Também há não é esta coisa, temos de dar valor à coesão de Portugal, como tu dizes. Não, mas isto tudo faz parte do mundo, isto tudo é
é aprendizagem. E o facto de ir à Coreia do Norte e ver pessoas que são oprimidas, que estão dentro daquele sistema que nós nem conhecemos muito bem, porque eu acho que ninguém que nunca tenha ido à Coreia do Norte pode chegar ao pé de ti e dizer: olha, a Coreia do Norte é assim. Eu acho que ou é o que eu assado. acho que é importante é que a partir daí tu crias uma ligação e essa ligação depois é um pretexto para que se fale do lugar. E quando nós falamos de um lugar tão remoto, seja a Coreia do Norte ou seja outro, nós, de certa forma, nos alargamos, porque lá está, olhamos para alguma coisa que é diferente diferente do eu, não é? E no fundo é esse o lado humanista das viagens. Viajar É tu confrontares-te com o outro, com aquele que é diferente de ti. E deixa-me só dizer, no caso específico da Coreia do Norte, uma das coisas que a Coreia do Norte precisa é que nós falemos dela. É que nós não nos esqueçamos dela. É que nós não a demos por perdida, porque as pessoas que são os efetivos vítimas da situação da Coreia do Norte não somos nós. São os 25 milhões de pessoas que vivem lá. Nós, nem as nossas teorias sobre a Coreia do Norte. Porque... E na verdade, o nosso boicote, que é um boicote banal, porque é o boicote de toda a gente. O boicote ocidental. Eu digo o boicote pessoal, vá lá, é muito negativo, na medida em que é isso que serve o propósito do regime da Coreia do Norte. É que os deixem estar lá, é que os deixem continuar lá, é que não falem deles. Aliás, eles não querem que falem deles. Por isso é que eles não passam nenhuma informação para fora. Por isso é que eles estão fechados hermeticamente. É porque eles não querem que exista contacto. E esse contacto, como aconteceu noutros países do mundo, pode muito bem ser o seu fim, a meu ver. E pelo menos essa é a minha esperança e expectativa. E por isso é que desde que eu escrevi esse livro em 2012, pronto, tenho visto esse livro ser publicado e tenho participado em inúmeras conversas sobre a Coreia do Norte, não porque eu seja uma autoridade, mas porque acho que é importante dar o meu contributo. E é importante dar o meu contributo. Sim, mas não é só por ter estado lá, mas também porque eu penso naquele lugar e porque eu criei uma relação com ele. Eu não nasci lá, eu não tenho familiares lá, eu não tenho uma ligação natural lá, mas tenho uma ligação que eu construí com esse lugar. E isso é parte da minha história também. E não para? Não, sabes, é muito engraçado, porque nós estamos aqui a falar do mundo, mas para falarmos do mundo também temos de falar do nosso lugar. Também temos de falar... Espera aí, por exemplo, uma frase, eu lembro-me de um título assim dos Municipal no início, acho que no Blitz, que era da Brandoa para o mundo, não era? Havia acho que era até uma primeira página, não era? Sim, foi capa, 2 ou 3 vezes capa do Mas Blitz. Uma delas tinha foi a primeira vez título, que fomos cá. Não era? Da Brandoa para o mundo. Para o mundo. Da Brandoa para o mundo e também, vou dizer, das Galveias para o mundo. E não se pode excluir, não é, desse percurso nem a Brandoa nem as Galveias. Também são sítios remotos à sua maneira. Não, sim, para algumas pessoas são sítios muito exóticos. Sim. Mas, além de serem tudo isso, para nós são sempre um ponto fundamental. E lá está. Todos esses lugares se acrescentam, mas eles não têm necessariamente de se excluir. Acho que às vezes lá está, faz-se uma leitura muito simples e também simplória e simplista das coisas, não é? Se é uma coisa, não pode ser outra. Não, na verdade, muitas vezes é uma coisa e é outra ao mesmo tempo. E é engraçado que essas leituras feitas num país em que é exatamente essa a definição do país, Portugal é aquilo e o seu contrário. Talvez todos os países sejam assim, porque não são lineares, e o mundo, apesar de ser redondo e esférico, não é nada
plano, é uma coisa... Viajar sei lá, sair daqui, de Brandô, das Galveias, há logo uma sensação de quase de vertigem, percebes? Sim, sim. Onde é que eu estou? Não sei se já te aconteceu, já ires a tanta parte, nos músicos acontece muito isso, uma espécie de jet lag. Sim. Onde é que eu estou? Sim, acordar e não saber onde é que está, isso é estás, muito comum. e pensar que estás em casa. Às vezes é um bocadinho... claustrofóbico. Exato, é angustiante. Nesta viagem à América do Sul, eu todos os dias entrava no quarto com o número do dia anterior. Pois. Todas as noites, ia eu, se era o 214, aí ia para o 214, mas afinal já era o 362. No outro dia ia para o 362. Portanto, isto do mundo exige muito de nós, não é? Uma pessoa que se dispõe a viajar, seja para conhecer, seja pela vontade intrínseca que tem de descobrir mundos para além da sua aldeia. Eu gosto muito do romance, pronto, Galveias, porque sinto isso. Sinto que é um romance quase expansivo, percebes? Quase universal, passar num lugar bastante pequeno. E é muito incrível como esse romance é lido em lugares completamente diferentes e entendido. Há, não diria só uma Galveias, né? Galveias Power, mas da minha curta experiência, quando dos dois romances que escrevi, que são sítios bastante específicos, as pessoas, ainda não no mundo, porque eu não estou traduzido, mas cá em Portugal, e algumas pessoas que até depois eu falo, no estrangeiro, sentem que no seu próprio país há sítios daqueles. É fascinante quando tu escreves sobre um sítio que tu conheces tão bem, específico, e escreves e inventas também, e dás a ficção que seja necessária. E há pessoas, há esta identificação, tipo, no mundo, quando tu dizes ir ao encontro do outro, sair do eu, isso é uma definição muito bonita, porque o outro, de alguma forma, também somos nós para os outros, não é? Claro. O Saramago é que tem essa frase, dizia, o outro do outro somos nós. E é um bocado por aí, e as viagens permitem-nos contactar exatamente com o outro, mas com uma grande vantagem, que é fora das redes, fora dos ecrãs, no seu habitat natural. Isso é muito, muito importante. É quase como irmos ver os animais na savana ou no deserto, porque aí sim, tu quando fazes... Também se viaja para isso, não é? Também, por exemplo, ver os animais na savana também é uma experiência extraordinária. Pois, nunca... Tens de fazer essa também. Nunca fiz. Nunca te chamou? Não, porque eu vou com Mas é surpreendente, sabes? É surpreendente. Sabes? Mas tem de ser noutro contexto. Tem de ser noutro contexto. Eu já desaprendi, forcei-me, por exemplo, nós quando começámos a viajar, o mundo da música era diferente, havia mais dinheiro, Pois, claro. Não era tão ascético, não é? Tu agora vais ali, e principalmente por causa dos festivais, tens ali 20 bandas, tens 40 ou 50 bocas para comer e para alojar, e os promotores são pragmáticos. Ou seja, já não há aquela visita ao museu da Grande Guerra Patriótica ou aos campos de concentração, isto falando da Segunda Guerra Mundial, ou às pirâmides de Teotihuacan. De vez em quando já há. Portanto, essa parte da viagem, do lazer, desapareceu um bocado na nossa vida enquanto músicos, e por isso, se eu quiser viajar na verdadeira acessão da palavra, apesar de ser muito viajado, eu sou pouco viajado. Porque já estive em muitos países a tocar. Os países que eu vi, que comi, que bebi no minibar e comi no room service. Isto não são restaurantes, não é? Claro. Mas depois também depende da tua predisposição para deixares o mundo entrar. Por exemplo, fui ao Peru e a primeira coisa que pedi, eu queria comer um ceviche peruano. Tinha comido aqui em Lisboa. Muito bom. Muito diferente. Também. Claro. Eu acho que também temos de deixar o mundo, de alguma forma, adentrar-nos. Sim. Porque, lá está, não podemos... Sim, porque muitas vezes as pessoas deslocam-se, mas não viajam realmente. Mas é que conhecer uma pessoa já pré-concebida. Claro. Olha, vais conhecer a Joana, ou vais conhecer o João, e o João é assim, mas depois está mal feita a descrição, e depois tu chegas lá e não sabes processar aquilo. Por isso,
Eu, quando viajo, por exemplo, agora estive em Londres com o meu filho, não tinha planos nenhuns. Fui. Pois. Olha, quero ir aqui, quero ir ali, eu sei que tu queres ir assim. E foram Passámos decidindo. pelo London Eye, entrámos, lá fizemos a viagem no London Eye, mas depois ao pé do London Eye, da roda, né? Estava mesmo a London Dungeon, masmorra. O que é isto? Não sei. Quer dizer, eu já sabia o que era. Vamos entrar porque aqui vais ter o Sweeney Todd, vais ter o Jack the Ripper, vais ter o Guy Fawkes, vais ter aqui a história mais macabra da Inglaterra, tudo animado, tudo palhaçada, tudo com atores, com sentido de humor. E a experiência, também temos que concluir, porque eu tenho que ir para o mundo da música. Pois. A experiência que para mim, e é um clichê, mais enriquece, é testar. Ou seja, vamos ali àquele restaurante aqui. Não, há comida de rua, que é uma coisa que eles ainda têm muito em Inglaterra. Nós temos muito pouco em Portugal, por causa da higiene, por causa de não sei o que, não sei o que mais. E destruímos praticamente, de vez em quando. Pronto, havia aquelas coisas noturnas dos relotes, até isso desapareceu, agora tens uma ou outra relote. E eu gosto disso porque é uma maneira também de viajar e de desfrutar Sim, do país e do lugar. o país. Pronto. A minha próxima viagem vai ser a Itália, não a Argentina. Mas Qual também é a área de Itália? Lago Vicenza, Como, acho eu. Como. Sim, sim, sim. Eu sou muito mau à geografia também. Mas E este ano ainda tens muitas viagens? Tenho. Vou tendo este dilema com o mundo, mas lá está, o mundo é uma coisa... Mas depois também quando estás muito tempo sem Sim. viajar também sentes falta. E sei perfeitamente que estou a tomar a atitude mais confortável de estar, mas sei perfeitamente que o que corre no sangue dos Municipal é ser uma banda nómada. Pois. E não ser uma banda fixa num país. Isso não iria dar em nada. Podemos ter este ano mais ou menos sabático, porque também não é completamente sabático, Claro. mas sei perfeitamente que Até porque vão ter essa turnê. vamos ter turnés e sei perfeitamente que os próximos anos vão ser muito mundo, e ainda sei mais que muito provavelmente vamos visitar países que ainda não visitámos. Pois. E acho que isso vai ser... Isso é também porque procuram isso, não é? Também gostam. Ou seja... E porque se proporciona também, porque Claro. os Municipal têm... Sabes que eu sou uma pessoa, pronto, que vou pensando muito nas coisas, um overthinker, como se costuma dizer, não sei qual é o nome em português, penso demasiado. E é engraçado porque o meu pensamento agora é entre o futuro e o legado. Nós estamos nesta situação, com os 32 anos, nós temos um legado incrível, porque eu agora é que me apercebi disso. Lançámos álbuns antigos, as pessoas estão loucas. Pois. Reeditámos tudo, inclusive o Antidote. Para o ano, o Wolfart faz 30 anos. Eu posso, se nós quisermos tocar o Wolfart, é um álbum que viajou mais do que nós. Há pessoas na Singapura, há pessoas no Brunei, há pessoas em todo lado, principalmente na Ásia, que nós tocámos muito pouco, que querem ver este disco. E depois dos 30 anos do Wolfart, em 2025, aos 30 anos do Religion. Portanto, eu posso dar toda a vida, se eu quiser, fazer isto. Estou a tentar encaixar aqui um bom momento para fazer nova música, como é óbvio, mas as nossas novas viagens não dependem tanto da nova música que nós possamos e vamos fazer, mas como do nosso legado. E para mim, também que a gente viajou muito, mas teres... Tu há bocado estava dizendo que estive na Albânia, mas tenho lá 2 livros meus. Isso também é uma forma de Sim. ter mundo e do mundo nos ter a nós. Eu acho que isso é muito enriquecedor. Tão enriquecedor quase como tu não foste, mas mandaste alguma coisa. Sim. Ou mandaste alguém. Ou mandaste, neste caso, os documentos da tua vida, que são os teus livros, como no meu caso são os meus discos. E isso é muito importante, porque nós depois já não vamos estar em condições de viajar e olha, essas coisas já lá estão. E estamos agora aqui também a mandar um grande legado nosso, que são estas conversas, que são assim um documento informal também de algumas coisas que para nós são importantes e que são ideias que nós, algumas também já as repetimos várias vezes e que de certa maneira também marcam aqui um pouco a nossa forma de ver tudo isto. E já é a 4ª conversa. Chegámos aqui aos 50%, estamos a meio. Pois são 8, exatamente. Cada conversa estamos
mais perto de fazer 50 anos, né? Cada uma, isto é um countdown nestas conversas, e estamos já, depois desta, faltam 4 conversas até chegarmos ao mês de agosto, e aí tu fazes 50 e passado 9 dias faço eu. Pronto, mais uma conversa. Desta vez não conseguimos estar em direto, mas esperamos que tenham tido paciência para nos ouvir. Claro. Se estão aqui neste ponto da gravação, epá, são uns heróis e umas heroínas, não é? Uns viajantes. Epá, uma salva de palmas, pá. Mundo. Obrigado por ouvirem até este ponto da conversa. E pronto, olha, vamos nos despedir, não? Tens de ir para o teu ensaio. Tenho que ir ao meu ensaio, então, tenho que ir cantar. Até à próxima. Despedimos com consideração. Obrigadíssimo. Estas conversas são assim de longo curso, são conversas de fundo, mas pronto, olha, daqui a uns tempos vamos ouvi-las e vamos pensar, aí como nós estávamos, as coisas que nós dizíamos, e se calhar ainda vamos ter mais mundo nessa altura. Vou desligar. Até breve.